Eu quero começar dizendo a vocês, tem algo que eu e você não podemos de maneira nenhuma perder nas nossas vidas, por mais simples que possa parecer. Existe uma parte que cabe a nós, ao qual é uma resposta que nós damos ao Senhor. Mas eu acho interessante quando a Bíblia diz, lá em João 15, o Senhor Jesus falando sobre a videira, sobre darmos frutos ao Senhor, Ele diz assim: sem mim nada podeis fazer. Sabe, meus irmãos, isso envolve muitas coisas aqui quando nós olhamos para uma verdade tão profunda como esta, a qual o Senhor Jesus declarou: sem mim nada podeis fazer. Um Deus que chama eu e você para ser a expressão dele nessa terra, está dizendo assim, ó: você não pode fazer nada do que eu te peço sem mim. Amados, isso pode dizer sobre dependência, sobre estarmos realmente em comunhão com Ele. Jesus, Ele declara para irmos, mas não no nosso nome, não na nossa força. Nós precisamos estar nele, indo com Ele, não sem Ele. Isso para mim, queridos, é muito crucial. E a igreja, se você crê no Senhor Jesus, você reconhece que você é a igreja do Senhor Jesus, deixa eu te dizer, meu irmão, minha irmã, nós vamos entrar num tempo, na nossa geração, nós estamos entrando num tempo na nossa geração, ao qual, como nunca antes, nós vamos precisar dessa autoridade, nós vamos precisar dessa unção, nós vamos precisar crescer em tudo isso, com o Senhor, em nossas vidas, porque grande será a resistência. Hoje já nós temos visto isto, e nós sabemos que a nossa luta não é contra homens. A igreja se posicionou, a igreja tem se posicionado, buscado ouvir os políticos, os candidatos por tempos, querido. Qual é a ideologia? Será que esta pessoa, ela de alguma forma, ela tem certa reverência, certo respeito à palavra de Deus? Ótimo, isso é a parte natural que cada um de nós podemos fazer, mas a nossa luta não é contra a carne e sangue. Se nós não entendemos que por mais que nós venhamos fazer o nosso papel neste ponto, não é tudo, nós precisamos entender quem nós somos em Deus, e nós precisamos crescer nisto, ou retroceder nisto, misericórdia. É sobre isso que eu quero falar com você, através da graça de Deus e através da unção de Deus. Eu queria dizer a você, sobre crescer na unção, crescemos na autoridade do Senhor. Se você está com a sua Bíblia aí, que com certeza deve ter na sua casa, não uma, ou até mais de uma, ou no seu celular, apesar que se você estiver assistindo no seu celular, será difícil você tentar fazer as duas coisas, mas diz assim, em 1 Samuel 13, no verso 13, diz assim: então, disse Samuel a Saul: procedeste neciamente em não guardar o mandamento que o Senhor teu Deus te ordenou, pois teria agora o Senhor confirmado o teu reino sobre Israel para sempre. Já agora não subsistirá o teu reino. O Senhor buscou para si um homem que lhe agrada, e já lhe ordenou que seja príncipe sobre o seu povo, porquanto não guardaste o que o Senhor te ordenou. Preste atenção, meu irmão, no que eu quero compartilhar aqui com você. Aqui é uma passagem que é o momento ao qual o profeta Samuel, que havia ungido Saul como rei de Israel,
debaixo de uma direção de Deus. Deus mesmo fala: pode ungí-lo, pois esse será o rei de Israel. Samuel então unge Saul, e Saul, queridos, na sua caminhada como rei, começa a decidir e tomar um caminho não de obediência, um caminho pautado não mais de dependência, mas um caminho independente. E nós vemos ele não mais seguindo a ordenança do Senhor, mas seguindo aquilo que ele próprio achava, que ele próprio queria seguir. E sabe, queridos, dentro desse mesmo texto nós vemos Saul sendo rejeitado, e Deus falando para Samuel: eis que tenho outro a quem você ungirás. Pois Saul será rejeitado, foi rejeitado. Saul foi desprezando, meus irmãos, o que ele carregava. Uma atitude de alguém que não valorizava a sua posição, aquilo pelo qual o Senhor o havia levantado, o havia escolhido, o havia feito. Então preste atenção, meus irmãos. Nós começamos dizendo: nada pode fazer sem mim. Ou seja, qualquer posição que eu e você podemos ter hoje, espiritualmente falando, nada nós podemos alcançar ou fazer sem Jesus. Então, a semelhança de Saul, ele desprezou esse lugar, ele desprezou essa unção, essa autoridade. Foi alguém independente, sem temor a Deus, mostrado pelas suas atitudes. Agora, algo muito interessante que eu quero compartilhar com você. Mesmo tendo esta palavra, mesmo tendo este decreto da parte de Deus, através do profeta Samuel, Saul não perdeu o reinado físico. Preste atenção no que eu quero compartilhar com você. Saul continuou num reinado físico. Saul continuou rei sobre o povo. Para você ter uma ideia, diz que quando Samuel derrama óleo sobre a cabeça de Davi, na casa de seu pai, à frente dos seus irmãos, Davi era um menino. Dizem teólogos que Davi tinha aproximadamente 16 anos de idade. Sabe quando Davi foi colocado na posição de Saul? Com 30 anos de idade, 14 anos depois. Então, tudo isso eu estou dizendo, falando para você. Eu quero construir algo aqui com você. Saul, não, mesmo tendo uma palavra, o teu reino não subsistirá mais. O teu reino não acontecerá mais, não será firmado pela postura tua que você teve em não obedecer à ordenança do Senhor, mas ele continuou rei. Então, aonde está esta palavra? O cumprimento desta palavra, deixa eu te dizer, o cumprimento desta palavra está no campo espiritual do negócio. Eu quero mostrar para você isso. Saul perdeu a unção, Saul perdeu a autoridade espiritual. Você quer ver uma coisa, meu irmão? Preste atenção. Nós estamos aqui no capítulo 13. Logo no capítulo 16, Davi é ungido o rei. No capítulo 17, se levanta Golias. Golias está buscando lançar ali palavras. Quem que vai se levantar contra mim?
Saul não teve coragem, não teve ninguém mais do exército de Israel que se levantou para enfrentar Golias. Mas Davi, que num capítulo antes tinha sido ungido, eu vou te falar, sem capacidade nenhuma, pois sem mim nada podeis fazer, ele foi quem venceu aquele gigante. Sabe por que Saul não pôde vencer Golias? Porque a unção e a autoridade espiritual não estava mais com ele, mas a coroa física ainda permanecia na cabeça dele. Logo depois de Golias, sabe o que acontece? Um espírito maligno toma conta da vida de Saul. Sabe por quê? Porque quando alguém perde a autoridade espiritual e a unção por não obedecer, não se sujeitar a Deus, porque sujeitai a Deus e resistir ao diabo, e ele fugirá de vós. Quem não se sujeita a Deus se torna alguém vulnerável para o inimigo oprimir. Amados, nós fomos chamados por Deus para andarmos como reis e sacerdotes nessa terra, na autoridade, queridos, para irmos no nome de Jesus, aleluia. Agora deixa eu mostrar algo a você, como Saul perdeu isso. Nós estamos falando sobre crescer na unção, preste atenção, no verso 14 que eu acabei de ler com você, diz assim: o Senhor buscou para si um homem que lhe agrada, e já lhe ordenou que seja príncipe. Se você olhar no capítulo 10, quando Saul é ungido, diz assim, 1 Samuel 10, só o versículo 1 diz assim, tomou Samuel um vaso de azeite e lhe derramou sobre a cabeça, o beijou e disse: não te ungiu porventura o Senhor por príncipe sobre a sua herança e o povo de Israel? E ali no verso 14 de 1 Samuel 13, ele diz: o Senhor escolheu um homem que lhe agrada, pois já o separou para ser príncipe sobre o seu povo. Calma aí, é rei ou príncipe? Deixa eu te dizer uma coisa, é sobre isso que eu quero falar com você, para eu e você entender o que é crescer na unção de Deus. Toda unção na vida de um crente, queridos, ela começa como príncipes de Deus. Assim como foi na vida de Saul, assim como foi na vida de Davi. Sabe por quê, queridos? Ungido como príncipe está falando de uma preparação para que eu e você cresça na unção, para que essa unção de governo, essa unção de autoridade flua sobre as nossas vidas. É por isso que Davi, ele é ungido aqui com 16 anos, mas ele só é levantado diante de uma unção poderosa de rei sobre todo Israel com 30 anos de idade. Está lá na palavra de Deus em 2 Samuel capítulo 5, capítulo 4, se eu não me engano. 2 Samuel capítulo 4. Sabe o que eu quero dizer para você? Queridos, existe algo que se inicia na minha e na sua vida, que precisa crescer, que precisa desenvolver. Sabe, meus irmãos, príncipe é bem diferente de rei. Todo príncipe, se entender, se torna um rei. Mas não é todo príncipe que se torna um rei. Sobre essa unção, sobre esse reinado do Senhor Jesus. Jesus é rei de reis, Jesus não é rei de príncipes. Sacerdócio real. E como isso acontece, meus irmãos? Príncipe, como nós podemos falar sobre essa unção nas nossas vidas? É quando o propósito de Deus começa nas nossas vidas. É quando algo começa a ser revelado sobre um chamado, sobre algo nas nossas vidas. Isso é maravilhoso, mas isso está apontando, isso está determinando
Isso gera em mim e em você, meu irmão, um processo de uma jornada e de uma caminhada com Deus. Isso começou na vida de Saul, mas ao longo da sua caminhada, ele perdeu, por causa da sua atitude. Príncipe, é um momento que nós precisamos dar respostas corretas. Eu creio que você já ouviu uma frase: a obediência gera unção, a obediência leva a unção. O contrário também é verdadeiro. O não seguirmos as ordenanças do Senhor vai nos roubar a unção, vai nos roubar a autoridade. Foi desde o princípio assim com Adão naquele Éden. Adão, se você comer dessa árvore, certamente morrerás. Eu vejo Esther, antes de se tornar a rainha Esther, ela se tornou diante de um processo com outras mulheres naquela província, para ser escolhida. Ou seja, o que isso significa para mim e para você? É o tempo do processo, é o tempo de darmos as respostas corretas. Amados, é maravilhoso quando nós vemos algo se iniciando nas nossas vidas, um líder de célula, um ministro, sei lá, de louvor, de um ministério, um líder, sei lá, do ministério infantil. Queridos, isso é o início de uma unção que é concedida, de uma autoridade que é delegada. De repente você pode pensar: eu não estou à frente de nenhum ministério, eu não estou líder de nada. Deixa eu te dizer, você é um filho de Deus, você é a igreja do Senhor Jesus, para ser uma testemunha nessa terra. Sem Ele nós nada podemos fazer. Se algo iniciou nas nossas vidas, nós precisamos dessa unção crescendo dentro de nós, para sermos aquilo que Ele nos pede na nossa geração. O que falar de José? José tem um sonho, queridos, aquilo é algo apontando para o cumprimento de algo do Senhor, mas ele teve que passar por todo um processo, dar respostas corretas naquela prisão, dar respostas corretas dentro daquele lugar, servindo a casa de Potifar. Eu não sei aonde você está hoje, meu irmão, mas eu quero te dizer uma coisa: a unção de Deus iniciou, começou sobre a sua vida. A questão é: será que nós vamos em busca desse lugar mais profundo com o Senhor? Deixa eu te falar algo que mexeu com o meu coração. Antes de uma coroa vir sobre a cabeça, ela começa no coração. Eu não falo de uma posição física. Todos passam por isso, meus irmãos. Sabe qual é a preocupação do príncipe? Sua aparência. Foi isso que Saul tinha. Saul não cresceu diante daquilo que o Senhor determinou sobre a sua vida. Ele estava preocupado com o que o povo pensava a respeito dele. Ele perdeu o foco de que a sua vida primeiramente precisava honrar e agradar ao Senhor. O rei, aquele que entende o rei, ele sabe do tamanho daquilo que ele carrega e que ele precisa estar conectado com o coração de Deus. Príncipe, pega essa, você que está ouvindo, príncipe não tem preocupação de unidade do povo da sua província. Ele só pensa nele mesmo, individualmente. Agora o rei sabe: eu preciso ser aquele que vai unir toda essa província. Eu não posso pensar individualmente, eu tenho que pensar. É aquele que não ora para a sua vida, mas é aquele que entende que essa autoridade é para que o reino de Deus se estabeleça nessa terra, para que o governo e a vontade de Deus se cumpra nessa terra. Saul não rompeu com esse estágio. E eu quero perguntar a você:
Será que eu e você podemos de alguma maneira desperdiçar isso? Deixa eu te falar, queridos, misericórdia é o que eu vou dizer aqui. Muita gente pode estar vivendo hoje, por no processo ter deixado em algum ponto, algo importante que não poderia ter sido deixado. Vai vivendo essa opressão, vai vivendo isso por quê? Porque está faltando a autoridade que ele negociou lá atrás. O texto diz, e o texto não está falando de algo físico. Saul continuou exercendo como rei, mas espiritualmente, presta atenção, isso daqui precisa gerar temor no meu e no seu coração. Diz que o Espírito foi retirado dele. O Espírito de Deus foi retirado dele, e a partir daquele momento, um espírito maligno o atormentava. Deixa eu te falar uma coisa, meu irmão, minha irmã, você é templo do Espírito Santo. Não permita com que essa casa, que precisa ser cheia da vida, da ousadia, da intrepidez do Senhor, não valorize, não cresça em tudo isso, mas menospreze e deixe tudo isso. Você quer ver o quanto isso é verdade e real? Princípio espiritual na palavra de Deus. Salomão, Deus dá sabedoria, sabedoria como não deu a nenhum outro. Mas sabe o que acontece? Salomão resolveu andar em idolatria, andar em adoração a outros deuses. Foi um tempo terrível que o povo de Israel viveu. Houve uma divisão, sabe por quê? Porque se o rei não entende a autoridade espiritual, vai haver divisão. O coração de Deus em nós não é de dividir, é de somar para que o reino dele se estabeleça, se cumpra sobre a terra. É por isso que lá na carta de Pedro diz: vós sois nação santa, sacerdócio real, para proclamardes as maravilhosas, para proclamardes a maravilhosa luz do Senhor, as virtudes do Senhor. Deixa eu te dizer, meu irmão, não menospreze, não entregue isso por nada na sua vida. Isso é o que te faz caminhar de pé, isso é o que faz demônios olharem e falar: ali tem o selo, ali carrega a unção, ali tem a autoridade do alto, ali não tem como, ali se nós chegarmos, nós somos queimados, ali se nós chegarmos. Por quê, queridos? Porque essa autoridade espiritual é valorizada, é honrada. Jesus entregou essa autoridade para governarmos nas regiões celestiais. Eu não estou falando de um governo nas regiões físicas, mas um governo nas regiões celestiais. Como crescer na unção, meus irmãos? Se você me perguntasse como, eu diria para você: quais são as respostas que você tem dado hoje? Respostas corretas de honra? Respostas em adoração ao Senhor? Porque se nós vemos na Bíblia um Saul, que, queridos, terminou terrivelmente, um cara que tinha Deus na sua vida, agora está indo buscar em demônios direção. Diz que ele foi na casa da feiticeira buscar direção. Como pode alguém se perder tanto, só tirar Deus da vida dele? Só você vê alguém se distanciando do Senhor, você vai ver, o coração começa a azedar, o coração começa a se endurecer, tudo está ruim, Deus não é mais bom, tudo. Por quê, queridos?
porque a única coisa que me conecta com o Senhor é o Espírito Santo. É a obra dele, sem ele nós nada podemos fazer. Dar respostas corretas, como? De forma simples. Isso vai honrar ao Senhor. Isso vai me fazer crescer naquilo que eu tenho buscado, na unção que eu tenho buscado. A obediência, queridos, é o que faz realmente isso se multiplicar, isso romper na minha e na sua vida. Como crescer na unção? Outra coisa que eu diria para você como um conselho: buscando cumprir os propósitos do Senhor aqui na terra. Isso fala de darmos respostas corretas. Um príncipe, como eu disse, Saul, não é bem assim que Deus disse, vamos fazer desse jeito aqui, fica dando ideia, fica fazendo isso, fica fazendo aquilo. Deixa eu te falar aqui, é simples, é fazer o que fazemos por causa de quem nós somos e por causa de quem nós nos tornamos, buscando cumprir os propósitos do Senhor aqui nessa terra. É por isso que Jesus disse: toda autoridade me foi dada nos céus e na terra, portanto ide, pregue o evangelho a toda criatura, ide por todo o mundo, fazei discípulos de todas as nações, ensinando-os a guardar todos os mandamentos que eu vos ordeno. E ele diz assim: e eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. É interessante que a palavra ide ali, no original grego, não é a palavra ide, mas é indo. Sabe o que ele está dizendo? Algo iniciou na sua vida, algo começou na sua vida, uma unção veio destravar e iniciar a sua vida. Não é simplesmente ser perdoado dos seus pecados, alcançados pela graça do Senhor Jesus. Agora é crescer, para ser as mãos, para ser uma voz, para ser uma autoridade, governando, assentado nas regiões celestiais em Cristo Jesus nessa terra. Portanto, indo, é essa palavra, portanto indo aonde você tem caminhado, indo aonde você tem vivido, recebendo os comandos, sabendo quem você é, entendendo a luz e a revelação da palavra de Deus, e não perdendo isso. Eu quero dizer uma coisa, eu sei que eu estou falando aqui com pessoas que de repente já têm uma jornada e uma caminhada com o Senhor. Se algo já começou na sua vida, eu quero te dizer, você ainda tem fome, você ainda tem sede para caminhar rumo àquilo que precisa crescer na minha vida e na sua vida. Dias difíceis virão, dias tenebrosos virão, dias maravilhosos também, não sabemos, mas eu sei de uma coisa: revesti-vos de toda a armadura para vencerdes o dia mau. Eu não estou aqui sendo profeta do caos, eu estou aqui olhando para a palavra. Então eu digo para você: se encha, e não desperdice, porque um dia aquilo que você não valorizou pode fazer falta na sua vida, pela postura de alguém que menosprezou, de alguém que não entendeu. Se encha da unção, da autoridade que há em Cristo Jesus. Amém, meus irmãos? Quero orar com vocês. Pai, no nome de Jesus, eu quero te louvar, eu quero te engrandecer, Senhor. Pai, eu creio com todo o meu coração, Senhor, a maior convicção, certeza que nós temos é que nós podemos sim completar tudo isto que o Senhor disse para nós, apoiados e totalmente dependentes do que o Senhor derrama, tem sobre nossas vidas. Pai, eu oro junto aos meus irmãos nessa hora, como igreja do Senhor Jesus, estabelecida
através do teu sangue, através da tua palavra liberada. Senhor, nós não queremos ser vistos simplesmente de maneira física, mas muito mais atuantes sobre aquilo que o Senhor determinou sobre as nossas vidas. Pai, nós queremos declarar a autoridade do Senhor, a vida do Senhor. Pai, eu quero orar junto aos meus irmãos, as pessoas que possam estar nos assistindo nesse momento ou que ainda acompanharão. Senhor, que têm sido vencidas, que reconhecem, que precisam da boa mão, da intervenção do Senhor, ó Pai, sobre suas vidas, sobre a família, sobre tudo que cerca a vida deles, espiritualmente falando, primeiramente. Pai, que esse coração te encontre, que o Senhor venha ser o Senhor desta vida. E eu quero dizer a você, se você ainda não entregou sua vida a Jesus, aprenda, se renda a Ele, e diga: Senhor Jesus, eu sou alguém que busco ser independente na minha força, mas eu quero reconhecer que sem Ti eu nada posso, eu nada sou. Por isso me cura, me liberta, me salva. Que você possa tomar essa decisão e fazer essa oração, sinceramente abrindo o seu coração ao Senhor Jesus. E Pai, eu quero orar por aqueles que, Senhor, já receberam, Senhor, essa alegria de ver algo que o Senhor rompeu, o Senhor destravou, o Senhor começou a apontar sobre tudo que o Senhor tinha. É maravilhoso, Senhor, como o Senhor fez com Saul, como o Senhor fez com Davi. Mas ensina-nos a ter um coração como o de Davi, um coração reconhecendo que sem Ti nós nada somos, que nós não podemos sair, Pai, fazendo, que nós não podemos sair por aí independentes, não valorizando a comunhão e o relacionamento contigo. Eu quero orar em Teu nome, Jesus, e declarar, Senhor, a Tua vontade e o Teu governo, não só em nós, mas através de nós. Pai, que através das nossas vidas Tu declare palavras sobre esta cidade, e que tudo entre em colisão e intervenção no mundo do Espírito, para que, Senhor, demônios, principados e potestades sejam desmascarados. Senhor, venham ser totalmente falidos em todos os seus planos, neste momento, nesta hora. Pai, parece que há algo acontecendo, para de todas as formas parar a igreja do Senhor. Pai, muito mais do que física, nós sabemos que aonde está 2 ou 3 reunidos em Teu nome, ali o Senhor estará. Pai, que não se perca, Senhor, este coração que atrai, que a terra se encha do conhecimento do Senhor e da glória do Senhor. Pai, nós queremos declarar o Teu reino e o Teu governo sobre nossas vidas e esta cidade. Pai, aquilo que está oculto não permanecerá oculto, mas o Senhor trará luz. Que venha o Teu reino, que seja feita a Tua vontade. Pai, desperta corações, desperta mentes, para a honra e glória do Teu nome, Senhor Jesus. Eu quero orar declarando a bênção sobre a sua vida, que o amor de Deus Pai, a graça do Senhor Jesus, a consolação, a comunhão do Espírito Santo esteja sobre a sua vida, sobre o seu lar, hoje e para sempre. Que você valorize e busque, através da sua obediência, através da sua reverência e da sua dependência do Senhor, o óleo que é derramado sobre a sua cabeça, sobre a sua vida, para que você viva em comunhão, em unidade, e você seja parte do exército que está se levantando para trazer aquilo que é a vontade de Deus para esse tempo e para essa hora, em nome de Cristo Jesus. Que Deus abençoe, meus irmãos. Deixa eu compartilhar algo aqui com vocês. Hoje eu tive algo tão triste no meu coração. Eu
eu reconheço o dia que o Senhor me alcançou num lugar ali onde eu estava reunido com pessoas, e eu vi ali Deus chacoalhando 3 a 4 pessoas, que eram nós 4 ali que vivíamos naquela vida, naquela loucura. Eu lembro que isso foi num final de semana. Na segunda-feira eu me posicionei, eu comecei a falar: eu não posso mais viver sem Ti, Jesus. Eu comecei de alguma forma a gerar aquela influência sobre a vida dessas pessoas. Nós fomos dentro daquele mesmo propósito, segunda, terça, quem já ouviu meu testemunho sabe, quarta, quinta, sexta. Quando chegou na sexta, todos ali de alguma maneira se espalharam e foram para aquela velha vida, e eu fiquei balançado e falei assim: se eu voltar a essa velha vida, eu sei que é o porco que volta para a lama, é o cão que lambe o seu próprio vômito. E eu falei: eu não posso mais isso não é mais vida para mim. E eu creio que o Senhor me deu força naquele dia, e eu estou aqui hoje para a honra e glória do nome do Senhor Jesus. Hoje eu estava com um irmão aqui da igreja, e eu encontrei uma pessoa desse tempo. Pessoa tinha virado à noite totalmente alcoolizada, me viu, eu chamei ele, veio e falou: pô, me abraça aí, não sei o que. E o irmão aqui da igreja, eu falei assim: era para mim estar assim hoje, você acha que eu não tenho amor por Jesus? Isso daí era como um irmão para mim. Nós vivíamos como uma família. E sabe, queridos, ver assim igual um morador de rua, eu só tenho a agradecer a Deus por ter me feito vencer todos os dias. E ter um dia falado assim: eu tenho um chamado pastoral na sua vida. Eu a princípio pensei assim: que loucura. E aprendi, ele me tocou, eu amei, e hoje estou aqui de pé para a honra e glória do nome de Jesus. Mas sabe o que eu queria dizer para você? Não menospreze o que o Senhor fala para você. Valorize, busque com todo o teu coração, ame o Senhor acima de tudo. Eu só consigo ver o amor de Deus, o cuidado de Deus, só isso. Que Deus abençoe cada um de vocês. Nos vemos em breve, se Deus quiser, na próxima semana. Vamos estar juntos nesse propósito, não perca. Hoje nós lemos 16, 17, 18, amanhã voltamos João 19, capítulo 19, 12:30, oração às 7 horas da manhã, e vamos ter ali também um momento às 6 horas da tarde. Um abração a todos vocês aqui, fiquem com Deus, amamos vocês, tá bom? Giba, Isabela, Estel, Adriano, Estela, todos aí, tá? Tamo junto, viu? Grande abraço para cada um de vocês, fiquem com Deus, e vamos que vamos, meus irmãos, Deus à frente. Pastor Henrique, aqui na live, você não está pregando, cara? Deus abençoe, queridos. Um mosquito chato.